Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos ler. Versículo 24. Diz assim: o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é culto de instrução. Nós vamos transmitir esta palavra agora. E todos sabem que sempre nos nossos cultos nós temos trazido uma palavra relacionada aos tempos que nós estamos vivendo. Não é verdade? Sempre levando uma palavra de fé, de esperança, sempre tentando mostrar com base na Bíblia o que está acontecendo, o que teologicamente a Bíblia diz sobre esses tempos que nós estamos vivendo, como devemos nos comportar, qual é a mensagem de Deus para nós e etc. E hoje não será diferente. Eu quero trazer uma palavra e quero dar um tema: quais os propósitos pessoais de Deus para seus servos em permitir a quarentena? Amém? Quais os propósitos de Deus para seus servos em permitir a quarentena? Glória a Deus. Eu não vou falar aqui por que está acontecendo esse sinal. Que sinal é esse? Não, hoje não. Eu não vou tratar hoje aqui sobre a questão do vírus em si. Mas a ênfase vai ser, como na última mensagem, na quarentena. Porém, muitos perguntam: por que Deus permitiu esse vírus? Por que Deus permitiu isso e aquilo? Mas a pergunta hoje é: por que Deus permitiu estarmos em quarentena? Estarmos nas nossas casas, estarmos isolados, estarmos confinados? Nós vamos ver isso com base na Bíblia. É claro que o propósito pessoal para cada um pode ser diferente, mas a Bíblia vai lançar luz para mim e para você. E eu tenho certeza que você vai entender qual o propósito de Deus para você estar nesta quarentena. Glória ao nome do Senhor Jesus. E nós vamos ver homens e mulheres de Deus que também ficaram confinados, ficaram isolados socialmente, ficaram em quarentena, entre aspas. E qual era o propósito de Deus na vida deles? Pode ser que até agora você não entendeu de Deus para a sua vida. Mas eu creio que depois dessa mensagem, você vai sair daí certo de qual é o propósito que Deus tem para você através desse isolamento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Antes de qualquer coisa, eu quero falar, antes de entrar na Bíblia, eu quero falar sobre a quarentena, pois muitas pessoas têm dúvida sobre esse nome, do que se trata. Quando falamos quarentena, as pessoas pensam logo que são 40 dias, não é verdade? Mas na verdade, essa quarentena que nós estamos vivendo não está se referindo a 40 dias. E eu peguei uma explicação de um dicionário, como também a própria Secretaria de Saúde tem usado isso. E eu quero ler essa explicação aqui, para não dizer com as minhas palavras. Diz assim: quarentena é a reclusão de indivíduos ou animais sadios pelo período máximo de incubação da doença, contado a partir da data do último contato com um caso clínico ou portador, ou da data em que esse indivíduo sadio abandonou o local
em que se encontrava a fonte de infecção. Então, resumindo, a quarentena não se refere a 40 dias. Depende do vírus, certo? O tempo de incubação, aí se determina por decreto quanto tempo o povo precisa estar isolado. É claro que muitas vezes esse tempo é aumentado, né? Como pode ser também diminuído, dependendo da reação da sociedade, da contenção do vírus e etc. Mas essa quarentena, em alguns casos, pode ser 10 dias, 15 dias, em outros pode ser 50 dias, 60 dias, e assim vai depender do tipo do vírus, certo? E do controle dessa propagação desse vírus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas eu vejo na Bíblia que homens também eles ficaram em quarentena, entre aspas. E eu quero usar muito o termo aqui, o que? Confinamento, isolamento. Por quê? Porque eles não ficaram em quarentena, ou eles não se isolaram por causa de um vírus. Mas eles se isolaram porque estavam propagando, na maioria das vezes, a palavra de Deus. Porque eram fiéis e obedientes. Muitos deles se isolaram e outros tiveram que ser isolados por determinação das autoridades. Nos tempos atuais, nós estamos em quarentena, né? Por causa de quê? Do coronavírus. Estamos em confinamento, estamos em um isolamento social por causa do vírus chamado coronavírus. Esse coronavírus, ele é um vírus que já existia. Porém, hoje ele é chamado novo coronavírus porque ele sofreu uma alteração. E quem for realmente atingido por esse vírus, ele pode pegar a doença denominada Covid-19. Esse é o motivo que nós, atualmente, estamos nesse isolamento, nesse confinamento, nessa quarentena. Mas o título, ou melhor, o tema dessa mensagem é: quais os propósitos de Deus para seus servos em permitir a quarentena? Você vai descobrir agora, em nome do Senhor Jesus, e nós vamos ver homens que estavam em quarentena, vamos ver, entre aspas, né? Ou seja, que estavam em isolamentos, até maiores do que os nossos, e vamos ver quais eram os propósitos de Deus para a vida deles. Quando Deus isola alguém, quando Deus permite que alguém esteja confinado ou em quarentena, qual é o propósito de Deus para aquelas vidas? Nós vamos ver alguns propósitos pessoais na vida de alguns homens de Deus e você vai tirar a sua conclusão, qual é o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Nós fizemos uma leitura aqui e mostrou Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam na prisão. Ou seja, Paulo e Silas estavam em confinamento, estavam confinados, estavam isolados naquela prisão. É claro que é uma situação muito mais ruim do que essa que nós estamos em nossas casas, em nossos lares, não é verdade? Porém, qual foi o propósito de Deus em permitir que Paulo e Silas estivessem ali? Vem comigo agora lá para Filipos. E vamos entrar dentro do isolamento, da prisão que estava Paulo e Silas. E vamos ver qual foi o propósito de Deus ali na vida deles. Não reclame pelo isolamento. Ore a Deus e tenha o tempo certo para Deus, Ele se mover e agir em prol da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Qual foi o propósito de Deus ali na vida de Paulo e Silas? Glória ao nome do Senhor. Salvar uma família. Glória a Deus. Eles foram presos, apanharam, foram acorrentados. E quando estavam ali, eles oraram e cantaram. Deus mandou um terremoto, o cárcere se abalou, os portões se abriram, as lamparinas se apagaram. O carcereiro percebeu aquilo e achou que os presos já tinham fugido. E agora ele tenta tirar a sua própria vida. E quando ele tenta tirar a vida,
Paulo diz: não faças tal, porque todos nós aqui ainda estamos. E naquele momento, nós podemos perceber que o carcereiro prostrou-se diante de Paulo e perguntou: varões, o que eu devo fazer para me salvar? E aí Paulo responde: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Depois eles foram para a casa, para a residência do carcereiro, e toda a família do carcereiro creu no Deus Todo-Poderoso, no Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu não vou falar de todos os propósitos, mas o propósito que Deus tinha em permitir que Paulo e Silas ficassem ali isolados, confinados, glória ao nome do Senhor, era salvar uma família, salvar o carcereiro com a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ei, será que Deus não tem esse propósito? Hoje, em você estar aí no meio da sua família, em você dar um bom testemunho, em você fazer um culto com eles, um culto doméstico, em você estar orando com eles, em você estar intercedendo pela sua família, louvado seja o nome do Senhor. Será que esses momentos que muitas vezes você sentiu de tristeza dentro da sua casa, Deus não tem um propósito, deixando mais um tempo na sua casa com a sua família, diante dessa correria do dia a dia, antes dessa pandemia, não é verdade? Que muitas vezes um corre para um lado, outro corre para o outro, para a escola, para o trabalho, e agora Deus permite que você esteja no seu lar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quem sabe se o seu parente não vai voltar para Jesus? Quem sabe se você não vai ganhar uma alma aí dentro da sua casa? Louvado seja o nome do Senhor. Ei, o propósito de Deus na vida de Paulo e Silas, naquele confinamento, naquele isolamento, naquela prisão, era salvar o carcereiro com a sua família. Sem falar em outras coisas que Deus fez ali, como diante das orações dele, Deus mandou um terremoto e abalou o cárcere e abriu a prisão. Ei, glória ao nome do Senhor Jesus. Outro propósito de Deus foi, permitiu que ele fosse lá, mas tiveram a tristeza de entrar na prisão, mas tiveram a alegria de serem libertos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus, neste confinamento, pode ter uma libertação desta prisão que você sente que está nela. E creia que Jesus pode fazer isso na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Qual é o propósito que Deus tem na sua vida? Vamos para outra história. Dessa vez, ainda do apóstolo Paulo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Paulo, agora vamos para Roma, para uma casa alugada pelo apóstolo Paulo. Por quê? Ele foi enviado para Roma, ele vinha diante de julgamentos, ele estava preso, e agora chega a uma conclusão que ele pode ficar isolado numa casa. Porém, tinha que ficar um guarda guardando ele lá. Era um tipo de quarentena, entre aspas. Não por causa da propagação de um vírus, mas por causa da propagação do Evangelho. Eles queriam calar Paulo. Eles queriam realmente punir Paulo por alguma coisa que ele tinha feito. Glória a Deus. Mas foi permitido que ele ficasse isolado dentro da sua casa, como nós estamos hoje. Mas eu pergunto, qual era o propósito de Deus em permitir que Paulo ficasse em Roma, dentro de uma casa? Vamos ver Atos 28, Atos dos Apóstolos, nesse culto de doutrina, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, glória ao nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Nós estamos indo agora espiritualmente, biblicamente, para Roma, dentro da residência que o apóstolo Paulo alugou. Vamos ver, ele está lá confinado, glória ao nome do Senhor, aqui na história. E vamos ver qual era o propósito de Deus na vida do apóstolo Paulo. Versículo 16. Versículo 16 diz assim: e logo que chegamos a Roma, isso é Paulo falando, o centurião entregou os presos ao general. Na verdade é Lucas falando, registrando o que aconteceu com Paulo. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos. Mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta, com o soldado que o guardava. Glória ao nome do Senhor. Agora, para você entender, vamos lá para o versículo 30 e o 31. Diz assim: e Paulo ficou 2 anos, olha aí o tempo de isolamento social, olha o tempo de confinamento. Nós estamos diante de 30, 40 dias. Olha Paulo. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo,
pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Louvado seja o nome do Senhor. Qual foi o propósito de Deus na vida de Paulo em levar ele para Roma e permitir ele ficar confinado dentro da sua própria residência, com um guarda do lado? Se você for ler o texto, você vai perceber isso. Qual era o propósito? Era a propagação do Evangelho para os que estavam em Roma. Louvado seja o nome do Senhor. Os homens levaram ele como que preso, mas Deus levou ele livre, liberto, porque diz que ele anunciava com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Louvado seja Deus. Eu pergunto a você, qual é o propósito de Deus na sua vida através deste isolamento, desta quarentena? Tente discernir, tente entender com as histórias dos homens de Deus qual é o propósito pessoal que Deus tem para você. Vamos agora para uma outra história. Nós estamos falando aqui num tema: quais os propósitos de Deus para seus servos em permitir a quarentena. E nós estamos relacionando apenas homens que estavam em quarentena, entre aspas, ou seja, que estavam isolados, que estavam confinados. Porque, na verdade, a quarentena, no sentido da palavra, é estarmos isolados por causa de um vírus, não é verdade? Como está acontecendo atualmente. Mas isolaram, e eles se isolaram muitas vezes por conta própria, por causa da propagação do Evangelho, por causa da doutrina que ensinavam, por causa da palavra de Deus, da obediência e da fidelidade a Deus. Mesmo assim, eles estavam isolados, eles estavam confinados. E nós vamos agora para a história de Daniel. Daniel estava confinado, isolado, num lugar que eu e você não queríamos estar, mas infelizmente, porque ele orava, porque ele buscava Deus, fizeram isso com ele. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, vamos, glória ao nome do Senhor Jesus, ver como Daniel estava isolado dentro da cova dos leões. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém quer ficar ali. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Isolaram ele lá, foi uma punição, porque tinha um decreto, não é verdade? Que não se poderia pedir nada a ninguém durante um tempo, a não ser ao líder, ao superior, ao rei. E eles já fizeram isso de propósito para pegar Daniel em alguma coisa, porque ele era um homem fiel. E Daniel orava com a janela da sua casa aberta, e muitos viam quando ele dobrava os joelhos e falava com Deus, fazendo as suas petições. Louvado seja o nome do Senhor. E eles pegaram Daniel assim, acusaram Daniel. O rei tinha que cumprir o decreto. E agora lançam Daniel na cova dos leões. Daniel estava lá dentro da cova dos leões, confinado, isolado, ali dentro e correndo perigo. Nós hoje estamos isolados para fugir do perigo. Já ele estava ali, foi colocado lá para realmente ficar diante do perigo. Mas eu pergunto, qual foi o propósito de Deus? Eu não vou falar todos, mas alguns, na vida de Daniel, e ele está ali isolado dentro da cova dos leões. Qual foi? Foi realmente livramento e proteção. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel ficou ali, mas Deus não permitiu que os leões tocassem nele. Os leões não devoraram Daniel. Aqueles leões estavam famintos. Aqueles leões estavam realmente com fome, mas não chegaram nem perto de Daniel. E Deus mostra o seu propósito em permitir que Daniel fosse para ali. Não era a vontade de Deus, mas Deus permitiu. E Deus permitindo, ele deu a Daniel um grande livramento e protegeu a Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ei, Deus, Ele pode, através dessa quarentena, te dar proteção, te livrar, te guardar. Louvado seja o nome do Senhor. Esse era o propósito em Daniel estar naquele momento isolado dentro daquela cova dos leões. E eu pergunto, e qual é o propósito de Deus para você estar hoje isolado? Você já entendeu qual é o propósito? Ou você acha que é por acaso? Deus permite algo no coletivo, mas Ele permite pessoalmente também. Você está inserido e você tem uma história. Ele é um servo de Deus, é uma serva de Deus. Se você não entendeu, continue ouvindo essa palavra até o fim, e Deus vai clarear a sua mente e vai mostrar, diante dos propósitos que Ele tinha em cada isolamento aqui, Ele vai revelar qual é o seu, e você vai entender pela presença do Espírito Santo de Deus. Amém?
Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles leões estavam tão famintos que quando Daniel foi tirado de lá, os homens que queriam o mal para Daniel, eles foram lançados lá com suas famílias, e antes deles caírem dentro da cova dos leões, os leões devoraram, foram em cima deles e devoraram eles. Veja, meus amigos, louvado seja o nome do Senhor, que guarda o seu povo, que protege o seu povo. Louvado seja Deus, Ele tem te guardado, Ele tem te protegido, e Ele vai te proteger nesse período. Creia nele, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus que guardou Daniel da boca dos leões, Ele pode te proteger desse vírus também, em nome de Jesus. Faça a sua parte e creia, Deus vai fazer a dele, em nome do Senhor. Glória a Deus. Agora, eu quero convidar você para dentro da Bíblia Sagrada. Nós observamos outro confinamento pessoal, outro isolamento, e que é bem distante, lá na Síria. Vamos comigo agora pela Bíblia, lá na Síria, e vamos entrar dentro da casa de Naamã. Naamã, o chefe do exército lá da Síria, um homem de autoridade. Agora, diante de uma batalha entre Síria e Israel, Naamã leva uma criança como escrava, como uma serva, para dentro da casa dela. Porém, a Bíblia diz que Naamã era leproso. E a lepra naquela época não tinha cura para a medicina da época. E acontece que a menina, tomando conhecimento da doença de Naamã, aquela menina está confinada, aquela menina está isolada. A menina morava em Israel e agora está na Síria. Uma língua diferente, deuses diferentes, culturas diferentes. Não é fácil um isolamento desse, não é verdade? Mas Deus tinha um propósito naquele isolamento. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ninguém queria estar na pele daquela menina, mas aquela menina, um dia ela abre a boca para a esposa de Naamã, e ela diz: se Naamã tivesse diante do profeta lá de Samaria, ele seria curado da sua lepra. E aquilo com certeza desperta aquela mulher transmite para Naamã, e a história se desenrola, nós não vamos entrar em detalhe. Por fim, Naamã chega lá onde está o profeta orienta ele a mergulhar no rio, ele mergulha 7 vezes e recebe a sua cura. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu pergunto a você, qual foi o propósito de Deus permitir tudo aquilo com aquela menina sair do meio dos seus colegas, dos seus amiguinhos, da sua família, longe do pai, longe da mãe, não é verdade? Nas mãos de pessoas estranhas. Ali, com certeza, aquela menina sofria. Qual foi o propósito de Deus? Era curar um homem de uma doença incurável para aquela época. Era fazer um milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Era usar a boca daquela menina para testemunhar que o Deus poderoso faz milagre. Louvado seja Deus. E curar uma doença, a lepra, a hanseníase, que naquele tempo não tinha cura na medicina daquela época. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem um propósito com essa quarentena na sua vida. Deus tem um propósito com esse confinamento, com esse isolamento. Eu não estou dizendo que é a total vontade de Deus. Nós não podemos prescrutar os pensamentos de Deus e trazer todas as respostas, mas nós podemos lançar luz à sua mente para você entender e você perguntar e você receber a resposta de Deus. Qual é o propósito de Deus na sua vida através desse isolamento, dessa quarentena? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Creia, Deus pode te curar. Deus tem curado nessa quarentena, através de orações, não é verdade? Até pela internet. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ele pode te dar também uma cura no seu interior. Você pode ver coisas que você não estava conseguindo ver na correria do dia a dia, e agora você tem mais tempo para refletir, para orar, para meditar. Louvado seja o nome do Senhor, e Deus te responder o propósito desse isolamento, que você também está incluído. Glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mensagem de hoje é: quais os propósitos de Deus para seus servos em permitir a quarentena? Pode ser que o seu esteja no meio desses aqui que eu estou falando, porque Deus tinha propósito diferenciado na vida de cada pessoa. Eu estou falando aqui, vão ter alguns propósitos que vão bater, vão coincidir. Tem outros que vão ser diferentes.
Aí você é quem vai entender, baseado na história que você tem com Deus, qual é o propósito de Deus, o que é que Ele tem te pedido, o que é que tem a ver com o seu chamado, com o seu ministério, com sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos agora ver outro isolamento social. Muitos desses aqui que eu estou falando duraram dias, outros até um dia, ou momentos, mas são pessoas que foram isoladas, que foram presas. Umas se isolaram porque quiseram mesmo, e outras tiveram que ser isoladas por autoridades, por normas e até muitas vezes por pressões. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora para o império do rei Nabucodonosor. 3 homens que foram lançados em um lugar que era justamente para a sua destruição, e que não deixava de ser também, nem que fosse rapidamente, um confinamento, um isolamento que poderia resultar na morte deles. Louvado seja o nome do Senhor. Os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que por não se dobrar diante de um ídolo, eles foram ameaçados de ser lançados na fornalha de fogo ardente. E acontece que quando os instrumentos tocaram, eles não se dobraram. E aí o líder disse que ia aumentar 7 vezes mais a fornalha. E se eles não se dobrassem diante da imagem que ele tinha levantado, eles iriam ser lançados na fornalha de fogo. Eles iam ser jogados ali dentro. Não dava nem tempo de ficar confinado, porque o fogo queimaria rapidamente. Não é verdade? Mas era uma prisão. Era um local que já estava realmente pronto para que os desobedientes, entre aspas, fossem lançados. E agora, eles não se dobram quando os instrumentos tocam pela segunda vez. E soldados pegam aqueles homens e vão lançar eles dentro do fogo. E só chegar perto do fogo, os soldados morrem queimados. E eles são lançados lá dentro. Eles são jogados lá dentro. São isolados ali dentro. E não é que eles ficaram confinados? E não é que eles ficaram isolados do restante do pessoal? Por quê? Porque eles não morreram no fogo. Eles ficaram lá dentro, passeando dentro do fogo, isolados dentro daquela fornalha. E tem uma coisa, eles só saíram de lá quando o rei Nabucodonosor chamou. Você pode ler o texto depois. Eles ficaram lá, foram lançados lá e ficaram. Mas, quando o rei Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha, percebeu que tinha um 4º homem andando lá dentro com eles. E o seu semblante, Nabucodonosor disse que era semelhante ao filho dos deuses. E ele perguntou: quantas pessoas foram lançadas lá na fornalha? E disseram 3. Aí ele disse: mas eu estou vendo um 4º homem, e ele é semelhante ao filho dos deuses. Louvado seja o nome do Senhor. Na hora ele chamou que os homens saíssem dentro da fornalha. Os 3 homens saíram, glória a Deus, e nada no seu corpo, nem um cabelo tinha sido queimado, e nem cheiro de fumaça tinha no corpo deles. Louvado seja o nome do Senhor. As roupas não foram queimadas, eles não tinham queimadura no corpo. Glória ao nome do Senhor, glória a Deus, e o nome do Senhor foi glorificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porém, a pergunta é: qual foi o propósito de Deus daqueles 3 homens serem lançados ali, isolados dentro daquela fornalha? Glória a Deus. Você pode até perceber outros que eu nem relacionei aqui, mas eu quero falar em nome do Senhor Jesus alguns. Primeiro, Deus mostrou que é Deus de livramento. Os homens isolaram para matar, mas Deus livrou eles de lá e o fogo não queimou o corpo deles. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra coisa, depois o rei criou um decreto que ninguém poderia blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, porque era ele um Deus, o maior, que poderia dar livramento às pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Foi baixado um decreto para glorificar o nome do Senhor. Era um propósito de Deus. O rei Nabucodonosor divulgava os deuses dele, mas não o Deus de Israel. E agora ele teve que baixar um decreto
para que as pessoas reconhecessem que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego era o maior. Glória a Deus. E ninguém livrava como o Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe qual era o motivo daqueles homens serem isolados ali naquela fornalha? Glória a Deus. Era para que eles sentissem de perto mais a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eles tiveram uma experiência muito grande. Foi naquele isolamento, foi dentro daquela fornalha que eles andaram perto daquele ser celestial. Que alguns estudiosos dizem que pode ser o próprio Senhor Jesus que apareceu ali. Outros dizem que é um anjo. Louvado seja o nome do Senhor, mas com certeza, perto daquele ser celestial, eles sentiram fortemente a presença de Deus. Eles passearam dentro daquele isolamento com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Este era um propósito de Deus, para que aqueles homens sentissem mais de perto a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Deus também, através daquele acontecimento, deu até visão a incrédulo, meu irmão. Glória a Deus, servo de Deus que é acostumado a ter revelações, visões. Deus fez o rei Nabucodonosor ver uma pessoa lá dentro, que ele disse que era semelhante ao filho dos deuses. Deus deu uma revelação, uma visão ao rei Nabucodonosor. E eu quero abrir um parênteses aqui. Ei, alguém ter visão, ter revelação, não é sinal de salvação, não. Se Deus quisesse revelar a qualquer um, ele se revela. Como se revelou, não é verdade, ao centurião Cornélio. Ele não era salvo ainda, mas ele jejuava, ele fazia o bem. E ele teve uma visão de um anjo. O anjo disse: olha, resumindo, chame Pedro que ele vai te dizer palavra para que se salve tu e a tua casa. Muitas vezes Deus se revela a pessoas, às vezes que ainda nem nasceu de novo, nem é um cristão autêntico, às vezes para chamá-lo, para alertá-lo, para conduzi-lo ao caminho, para mostrar os seus mistérios, para que a pessoa seja atraída para Deus. Amém? Glória ao nome do Senhor. O propósito de Deus naquele momento, na vida de Sadraque, Mesaque e Abdenego, foram esses que eu falei. Glória a Deus. E outros mais. Mas eu pergunto, e você? Qual é o propósito de Deus em você e eu estarmos nessa quarentena? Você já entendeu qual é o propósito de Deus? Louvado seja Deus. Será que não é sentir mais a presença de Deus? Glória a Deus. Ou receber outras vitórias do Senhor? Deus sabe. E você, com certeza, Ele vai te revelar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos agora lá para Israel, em Jerusalém. Vem comigo agora para aquele momento que é chamado o dia de Pentecostes. Vamos entrar dentro do cenáculo, onde estavam confinados, isolados os apóstolos naquele momento e alguns discípulos. Glória a Deus. E você vai entender por que eles estavam ali. Jesus, quando ele foi entregue e foi morto, os apóstolos e discípulos ficaram com medo. E Pedro seguiu Jesus de longe. Negou a Jesus, jurou, praguejou que não conhecia ele, não é verdade? Contra ele. E eles ficaram amedrontados. A Bíblia diz que tem até uma profecia que o pastor foi preso, as ovelhas se espalharam. E acontece que eles se isolaram dentro de casa com medo, porque se mataram Jesus, poderiam matar os seus seguidores. E Jesus, quando ressuscita, você vai lembrar comigo que ele aparece justamente depois, quando ele ressuscita, um dos momentos da sua aparição é dentro de uma residência que os apóstolos estavam com as portas fechadas. Eles estavam isolados, confinados, com medo. Hoje, muitos de nós estamos nos prevenindo, é um certo medo de um vírus. Eles estavam com medo de serem mortos. Estavam dentro de uma casa, portas fechadas, mas Jesus não precisou nem abrir a porta para ele. Ele entrou e apareceu dentro da casa. Naquele momento, a Bíblia diz que Tomé não estava. Ele aparece, depois ele sai, e quando Tomé está com os apóstolos dizem que Jesus ressuscitou, e Tomé diz: não, eu só creio se eu colocar minha mão no seu lado, se eu ouvir as feridas da sua mão. E aí, em outra oportunidade, eles continuam confinados, eles continuam isolados socialmente, com medo. E Jesus se apresenta novamente dentro daquela residência que eles estavam, e nesse momento Tomé estava. E Jesus diz para ele: Tomé, coloque a mão aqui do meu lado, veja aqui as minhas feridas, e não seja incrédulo, seja crente. Tomé,
Mas bem-aventurados são aqueles que creram sem ver. Ele quis dizer o seguinte: você precisou ver para crer, mas bem-aventurados são aqueles que creem sem precisar ver. É como eu e você, meu irmão. Você não viu Jesus pessoalmente, mas você crê nele. Você é mais bem-aventurado do que aqueles daquela época que tinham necessidade de ver para poder crer. Mas não se preocupe não, continue crendo que você vai ver ele face a face, assim como ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Mas siga meu raciocínio, glória a Deus. E aí a Bíblia diz que depois que Jesus ressuscita, ele fica com eles mais ou menos 40 dias, ensinando acerca do reino de Deus. Eles estão ainda amedrontados, eles ainda estão assim um pouco confinados. E no dia de Pentecoste não é diferente. Antes do dia de Pentecoste, 10 dias antes, Jesus ascende ao céu. Ele sobe e ainda está lá à direita do Pai intercedendo por nós. Glória a Deus. E Jesus diz para eles: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles se isolam em Jerusalém. Eles não saem de lá. E ainda mais, eles entram para dentro do cenáculo. Estudiosos dizem que eles estavam ali dentro daquele cenáculo também porque estavam confinados, isolados e reunidos. E para isso, glória a Deus, nós vamos ler um texto bem conhecido, que se encontra em Atos capítulo 1, e vamos ver o versículo 13 e o versículo 14, em nome de Jesus. Glória a Deus. Atos capítulo 1, versículo 13 e 14, que diz assim: e entrando, olha só, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Louvado seja Deus. Veja que o versículo diz que eles estavam no cenáculo. Glória ao nome do Senhor. Agora vamos ver o que aconteceu ali. Atos 2, versículo 1 ao 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Louvado seja o nome do Senhor. Qual era o propósito de Deus com o confinamento e isolamento social daqueles apóstolos e discípulos que após a morte de Jesus, eles já começaram a se isolar dentro das casas. Depois Jesus manda eles ir para Jerusalém, eles ficam lá. Jesus orienta eles a aguardar a promessa do Pai, e eles ficam no cenáculo durante 10 dias, 50 dias ao todo, na verdade ali tentando escapar, fugindo, com medo, glória a Deus, e agora só no cenáculo durante 10 dias, confinados, isolados. Qual era o propósito de Deus em eles ficarem ali naquele momento? Glória a Deus. Se você olhar o texto, você vai perceber que o propósito de Deus era encher eles do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ei, você pensa que só vai ser cheio do Espírito Santo? Glória a Deus. Nos dias que você estiver lá dentro do templo, Deus está dando oportunidade para na sua casa se encher da presença do Espírito Santo. Outro propósito é batizar com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Quem sabe se você aí buscando, orando, Deus não tem esse propósito e você vai receber o batismo com o Espírito Santo que você tanto almeja e deseja e que até hoje não recebeu. Louvado seja o nome do Senhor. E falar em línguas. Oh, glória a Deus, aleluia. Então nós podemos ver aqui, louvado seja o nome do Senhor, outro propósito nesse confinamento que Deus tinha era o quê? Entregar os dons espirituais. Naquele momento, eles não só falaram em línguas, mas eles tiveram visões, eles viram línguas repartidas como que de fogo sobre a cabeça de cada um deles. Glória ao nome do Senhor, eles tiveram visões. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Outra coisa também, isso mostra que a visão deles foi atingida, a visão espiritual. Glória ao nome do Senhor. Mas
A Bíblia diz que as línguas pousaram sobre cada um deles, ou seja, eles sentiram no tato, espiritualmente falando, glória a Deus, aquelas línguas pousando sobre eles. Ei, saiba de uma coisa, Pedro, quando estava na prisão, sentiu o anjo tocar no lado dele e as ilhargas caíram. Ali eles sentiram as línguas pousando sobre ele. Aí na sua casa você pode também sentir o mover, o agir, o operar do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você pode sentir a presença de Deus, de forma que até o seu corpo, ele reaja. Louvado seja o nome do Senhor, glória ao nome do Senhor Jesus. Deus tem um propósito com esse confinamento, com essa quarentena, na minha e na sua vida. Eu pergunto a você, qual é o propósito que Deus tem na sua vida? Glória a Deus. Glória a Deus. E não só isso, no dia de Pentecoste, Deus tinha, através daquele confinamento, que eles estavam buscando, se enchendo do Espírito Santo, glória a Deus, outro propósito maior. Qual foi ele? Pedro se levanta e prega a palavra, e quase 3.000 almas aceitam a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Era um propósito de salvação de almas. Louvado seja o nome do Senhor. Neste isolamento, Jesus vai salvar. Jesus vai salvar, Jesus vai libertar vidas, e pode ser que seja dentro da sua casa, no meio da sua família, como aconteceu lá, através de Paulo, na vida do carcereiro. Deus tem um propósito. Não bote na cabeça, o diabo tomou conta agora, com esse negócio, aí você vai parar de orar, vai parar de louvar, de ler a palavra, de buscar a Deus. Não, meu irmão, se alinha ao propósito de Deus. Enquanto está acontecendo essas coisas, Deus tem um propósito com esse momento na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é o propósito que Ele tem na sua vida? Louvado seja o nome do Senhor. E agora nós vamos dar continuidade, glória a Deus, e vamos para uma história que também é bem conhecida, glória ao nome do Senhor, lá em 2 Reis, capítulo 4, vamos ver aqui 2 Reis, capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vamos ver o versículo 1 ao 4. Uma história bem conhecida, que mostra também um confinamento dentro de casa, orientado pelo profeta de Deus. E você vai entender. Preste atenção agora. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti, ou seja, se isole, fique dentro de casa. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Sua família precisa ficar lá também. Era isso que o profeta estava dizendo. E deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Louvado seja o nome do Senhor. Está bem claro aqui que aquela mulher foi orientada pelo profeta a se isolar dentro de casa, a ficar confinada, não é verdade? Era uma quarentena rápida. Eu falei aqui que a quarentena pode ser muitos dias, pode ser pouco, mas aqui tinha um propósito. Louvado seja Deus, de Deus na vida daquela mulher. O seu esposo tinha morrido, como você percebeu, e o credor queria levar seus filhos, porque ela não tinha condições de pagar aquela dívida. Ela ia pagar com os seus filhos, e ela ia ficar longe dos seus filhos. E agora o profeta pergunta o que é que ela tem em casa, e ela diz que tem apenas um pouquinho de azeite. E ele pede para que ela se isole, se tranque dentro de casa, feche as portas e fique com sua família lá. Glória a Deus. E ali ele orienta ela a pedir vasos na vizinhança. Ela pede os vasos e leva o que foi possível para dentro de casa. E agora começa a trabalhar, ela com a sua família dentro de casa, agindo juntos.
não é verdade? Louvado seja Deus. Começa a encher os vasos, e quanto mais enche, mais tem azeite. E quando todos os vasos são cheios, agora, não tendo mais vaso, o azeite cessa. E o que é que acontece? Aquela mulher agora tem muito azeite, e o profeta diz para ela: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, a dívida que ela estava devendo ao credor, que era muito azeite. Vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Eu pergunto a você, qual foi o motivo do confinamento daquela família? Se isolar, se trancar dentro de casa. Eu não sei quantos dias foi isso aqui enchendo azeite, não é verdade, no vaso, se foi só um dia ou se foi mais. Possivelmente um, mas pode ter sido mais, depende da quantidade de vasos que ela pegou, não é verdade? Da disponibilidade da família para encher aqueles vasos. Glória ao nome do Senhor. Mas nós podemos ver muitos propósitos de Deus através daquele isolamento. Primeiro, a união da família. Glória a Deus. Eles entraram num propósito. Eles não queriam, estavam prestes aquela família a ser separada. Mas, através daquele isolamento, a família se uniu cada vez mais. Era a mãe com os filhos, naquele propósito, enchendo vaso, enchendo azeite. Eles aproveitaram também, o quê? Para trabalhar dentro de casa. Eu vou abrir um parênteses aqui, estou falando de coisas espirituais, mas você pode dentro da sua casa ajudar a sua esposa, não é verdade? Se unir à família, fazer alguma tarefa dentro de casa. Porém, qual era o propósito de Deus na vida dessa família, através daquele isolamento? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A união da família. Ei, aproveite a oportunidade. Deus quer unir a sua família, quer restaurar seu casamento, quer restaurar a sua amizade com seus filhos, com seus pais, glória a Deus, quer que haja liberação de perdão, quer que vocês tenham o mesmo propósito, quer que vocês trabalhem unidos, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem um propósito nesta quarentena, na minha e na sua vida, glória a Deus. O que mais? O que mais que aconteceu naquele isolamento? A providência de Deus. Aquela mulher só tinha um pouquinho de azeite, e através do isolamento, Deus providenciou azeite em abundância para aquela mulher. Louvado seja Deus. Qual foi o propósito daquele confinamento? Por mais que hoje se tema, alguém está isolado, não é verdade? E acontecer problemas financeiros, como de fato a gente já percebe, ou na economia, porém o propósito de Deus naqueles dias, para aquela família ali, dessa história, era melhorar a economia e as finanças daquela família. Glória ao nome do Senhor. A mulher não podia pagar a dívida, e agora, através daquele milagre, ela pôde pagar a dívida e ainda viver do resto. Ei, Deus tem propósito para cumprir na sua vida através desse isolamento, desse confinamento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adiantar esta mensagem para que a gente possa concluir. Glória a Deus. Vamos agora para outra pessoa que ficou isolada, confinada. O profeta Jonas. Glória a Deus. E sabe onde ele ficou confinado? Dentro do ventre de um peixe. Já pensou? Isolado ali. A história é conhecida, não vou entrar em detalhes. Ele desobedeceu a Deus, não queria transmitir a mensagem que Deus tinha dado a ele para Nínive. E ele foi de outra direção e por fim já estava dentro do ventre de um peixe. Isolado ali dentro. Mas a Bíblia diz que ele fez uma oração. Ele considerou que ali era como realmente um inferno. Ele fez uma oração. Ele se arrependeu. E ele disse que estava à disposição para fazer o que Deus tinha mandado. Aí Deus deu ordem ao grande peixe. E o peixe vomitou Jonas na praia. E ele foi para Nínive, entregou a mensagem. E Deus realizou a obra dele através do profeta Jonas. Mas eu pergunto, qual foi o propósito dele ficar ali dentro do ventre do peixe? Vocês sabem que ele pediu para que os homens, os marinheiros, aquelas pessoas que estavam no navio, lançar ele dentro d'água, diante daquela tempestade, que a tempestade ia parar, ia cessar. E eles fizeram. Porém, Jonas poderia ter morrido afogado ali, dentro do mar. Aqueles homens não iam trazer Jonas de volta para dentro do navio, porque senão a tempestade ia continuar. E eles obedeceram a Jonas, lançaram Jonas ali dentro, a tempestade cessou e Jonas ficou ali sem o auxílio de ninguém, humanamente falando. Mas Deus resolve ajudar ao profeta Jonas, dá mais uma chance e faz com que um grande peixe engula ele. E ele fica ali confinado no ventre do grande peixe. Nós hoje estamos em casa, ele estava dentro do ventre de um peixe. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, como eu disse, ele ora, ele se arrepende.
Ele diz que vai fazer a obra de Deus. E Deus dá mais uma chance a Jonas. Então eu pergunto a você, qual foi o propósito de Deus através daquele isolamento de Jonas ali, dentro do ventre do grande peixe? Primeiro, dar um grande livramento a Jonas, senão ele teria morrido afogado ali. E Deus deu ordem para o peixe o engolir. Glória a Deus. O que mais? O propósito de Deus era alinhar o ministério do profeta Jonas. Deus mandou ele pregar em Nínive e ele foi para outra direção. Aí Deus, para alinhar o ministério profético de Jonas, Deus permitiu que ele fosse para dentro do ventre do peixe. E ali ele disse a Deus que estava disposto, depois de sofrer muito ali dentro, estava disposto a cumprir o seu ministério. Glória a Deus. E através desse confinamento também Deus levou Jonas ao arrependimento. Ele voltou atrás. Ele disse que não ia pregar, mas agora ele decidiu pregar. Amém? Ei, será que esse confinamento, esse isolamento, essa quarentena, Deus não está com o propósito de alinhar o seu ministério? Será que Ele não quer que você alinhe o seu ministério? Como é que está o seu ministério? Qual é o seu ministério? É ensinar? É pregar? É cantar? É liderar? É o quê? É orar? É interceder? É evangelizar? Seja qual for. Glória a Deus. Qual é o seu dom? Seja ministerial, seja espiritual ou até natural. Qual o dom que Deus te deu? Eu acredito que nesses dias Deus quer que a gente reflita. E muitos de nós, Deus quer alinhar o nosso ministério através dessa quarentena. Porque nós temos uma desculpa de dizer, eu não tenho tempo, eu sei que Deus me chamou para isso, mas não tenho tempo, eu estou para lá, estou para cá, resolvendo uma coisa e outra. Agora Deus permitiu que a gente ficasse dentro de casa. E Ele tinha alguns propósitos na vida de algumas pessoas em ficar trancado em alguns ambientes, ficar confinado, uns em mais dias, outros em menos dias. E da mesma forma Ele está permitindo que quase toda a humanidade esteja isolada nesse período. Com cada nação, com cada região, Ele tem seu propósito. Ele tem propósitos coletivos, mas Ele também tem propósitos pessoais. Se você está aqui na terra, Deus está te vendo, Ele está te observando, Ele tem propósito na sua vida. E eu pergunto, como é que está o seu ministério? Será que Deus não quer alinhar como alinhou o do profeta Jonas? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E agora nós vem comigo lá para a ilha de Patmos. Vamos lá para a ilha de Patmos, para a história de João, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele estava isolado também na ilha de Patmos, porque estava pregando a palavra de Deus, e resolveram isolar ele lá. Eu vou já terminar. Glória ao nome do Senhor. E ele isolaram ele para ele morrer. Tentaram matar ele, não conseguiram, a história diz. E aí isolaram ele lá, uma ilha cheia de animais ferozes, uma ilha isolada, para ele morrer de fome, para os animais o matarem, não é verdade? E ali ele estava isolado, como muitos de nós estamos também, mas ele estava num lugar muito mais perigoso. Eu não sei quantos dias ele ficou ali. Ele já era um homem de idade. Da mesma forma que hoje as pessoas de idade principalmente precisam ficar isoladas, ele também era de idade. E ele provou de um isolamento diferenciado desse nosso, mas ele provou. Eu não sei, talvez ele pensou que já era o seu fim, não tinha mais jeito, mas Deus tinha um propósito através daquele isolamento. E qual foi o propósito? Vocês sabem muito bem que João, ele já tinha escrito o Evangelho, primeira carta, segunda carta, terceira carta, e agora Deus faz com que ele escreva mais um livro. João era um escritor, meu irmão. Glória a Deus. Será que Deus não está dando tempo? Você que tem obras, que escreve, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor, que tem um talento nessa área. Será que Deus não tem um propósito nisso, na sua vida? Louvado seja o nome do Senhor. Deu mais um livro para ele, o livro do Apocalipse. E era um livro inspirado por Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. E, além de tudo isso, Deus tinha um propósito de mostrar o seu livramento, pois João não morreu ali, de dar proteção a ele, glória ao nome do Senhor, e dar a ele uma grande revelação, usar ele nos dons espirituais. Deus mostrou o céu por dentro, mostrou a cidade santa, glória ao nome do Senhor a João, glória a Deus. Era propósito de Deus, além de outros, era propósito de Deus para João, através daquele isolamento. Eu pergunto, será que uma dessas coisas, ou mais de uma, não é o propósito de Deus na sua vida também? Busque a Deus e Deus vai se revelar para você.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem não lembra de Pedro, que também estava isolado na prisão? E quando ele estava ali, o seu companheiro Tiago já tinha sido morto. E agora já tinham marcado a data de Pedro, o apóstolo Pedro, ser morto. E, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro, para que Deus libertasse Pedro ali da prisão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E Deus livra ele da prisão. Manda um anjo. Liberta Pedro. Abre os portões. Pedro sai. Louvado seja o nome do Senhor. E eu pergunto a você, qual foi o propósito de Deus na vida do apóstolo Pedro ali? Ele estava preso. Ele estava confinado. Ele estava isolado por dias. Uma prisão que essa quarentena nossa nem pode se chamar de prisão literalmente, por mais que muitos de nós nos sintamos presos, não é verdade? Glória a Deus, porque não temos a liberdade que tínhamos antes. Mas Pedro foi livre. E qual era o propósito de Deus ali? Está bem claro, como de outros, dar livramento a ele ia ser morto. Livramento de morte. Livramento de morte. O que mais? Dá uma grande revelação a ele. Ele viu o anjo aparecer para ele. Glória a Deus. Deus tinha propósito. Qual mais? Cumprir as promessas de Deus na vida do apóstolo Pedro. Que promessa? Porque Jesus tinha dito que Pedro só morreria quando tivesse idoso. E nesse período Pedro não era idoso ainda. E Jesus cumpre a promessa na vida do apóstolo Pedro. Louvado seja Deus. Ele tira ele ali da prisão. Qual era mais o propósito de Deus? Atender a oração da igreja. Glória a Deus. Igreja, continue orando nesse confinamento, nessa quarentena, que Deus quer atender às suas orações. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é o propósito que Deus tem na sua vida? Eu termino agora com a história de Jesus. Jesus também se isolou. Jesus também, ele esteve realmente isolado em alguns momentos. Glória a Deus, mas Deus tinha um propósito. E o primeiro isolamento de Jesus, que eu quero mencionar, glória a Deus, justamente fala em 40 dias. Quarentena lembra de 40, né? Por mais que não se refira a 40 dias, como nós já explicamos no início. Mas Jesus esteve isolado também, meu irmão, no deserto. Eu não vou entrar na história profundamente, mas eu pergunto a você, qual era o propósito de Deus na vida de Jesus em estar isolado ali naquele deserto? Jesus se preparar para o seu ministério. Até ali, ele ainda não tinha iniciado o seu ministério. Antes de ir para o deserto, ele é batizado por João Batista. E depois que é batizado, é levado pelo Espírito Santo para o deserto. Ei, sabia que muitas vezes o próprio Espírito Santo é quem te leva para esse momento de isolamento? Jesus foi levado ali para o deserto. Agora, quando você está no deserto, aí o inimigo aparece querendo realmente fazer as suas coisas, não é verdade? Tentar, e foi isso que ele fez com Jesus. Mas Jesus venceu as tentações. Então, o propósito de Deus, através da vida do seu filho, ali naquele deserto, naquele isolamento, era prepará-lo para o seu ministério. Depois que ele chegou do deserto, depois dos 40 dias de jejum e oração, ele já retornou pregando a mensagem do reino de Deus, curando os enfermos, limpando os leprosos, expulsando os demônios e fazendo maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele deserto, ele foi preparado, ele mesmo se preparou espiritualmente, e ali também ele venceu o inimigo e venceu as tentações. Glória ao nome do Senhor. Eu pergunto, qual é o propósito de Deus nesse seu isolamento? Jesus também foi isolado por um período de horas, lá na cruz. Lá na cruz. Ele ficou preso ali. E sabe qual era o propósito de Deus em ele estar ali? Era salvar a humanidade. Era curar todas as nossas enfermidades. E salvar um malfeitor que estava ao lado do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aí mostra que Jesus, ao ir para a cruz, ele pensou no coletivo, mas ele pensou no individual também. Que Deus tem propósito coletivo de salvar a humanidade, mas também tem um propósito de salvar você pessoalmente. Como aconteceu a salvação do malfeitor, naquele momento que Jesus estava isolado naquela cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E por fim, Jesus também foi isolado no túmulo. Ele morreu. E ele ficou ali, dentro daquele túmulo. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia,
ele ressuscitou dos mortos. A salvação que Jesus operou ali na cruz para toda a humanidade, é claro, ela precisa ser aceita através da fé. Crer no sacrifício dele e nele, aí as pessoas vão receber essa salvação. A cura que Jesus conquistou lá na cruz, que Isaías 53 fala, e outras passagens bíblicas no Novo Testamento também fala, também é recebida pela fé. Glória a Deus. Mas Jesus, como eu estava falando, e termino agora, ele também foi isolado naquele túmulo. E isolado no túmulo, Deus tinha um propósito. Qual era? Glória a Deus. Revelar que Jesus era o seu Filho, era o Messias, era o Cristo, e ressuscitá-lo dos mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Se Jesus não tivesse sido morto, ele não teria ressuscitado. E através da ressurreição é que nós somos justificados. É que ele é declarado Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E que mostra que ele é o que tem o poder de vencer a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Ei, só quem venceu a morte é quem pode te dar a vida eterna.